Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós oramos e apresentamos os dizimistas e ofertantes da tua casa. Pedimos ao Senhor, ó Pai querido, que os abençoe cada vez mais, ó Pai, prosperando os teus filhos em todas as áreas, meu Pai, espiritual, financeiro, sentimental, ó Pai, trabalhista, meu Pai, familiar, ó Deus querido, em nome do Senhor, em todas as áreas, o Senhor esteja em primeiro lugar. Ó Deus, nós te glorificamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Põe a mão sobre o teu coração, cante comigo. Senhor, quero ser como tu, Senhor, quero ser como tu, quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor, quero ser como tu, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, Santo, Santo, Santo és, Senhor, Santo, Santo, Santo és, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Glória a Deus. Um grito de amém. Amém. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Amém. Amados irmãos, palavra do Senhor aberta no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Coríntios está depois de Romanos, aí vem 1 Coríntios, depois vem 2 Coríntios. Aleluia. Enquanto você procura, vai dando glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Todos encontraram. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Se não ouvimos nenhuma misericórdia, então todos encontraram. A palavra, o título dessa palavra é o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vós a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amém? Aleluia. Podeis assentar dando glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem está triste com Jesus, diga amém também. Tem alguém? Amados irmãos,
quando eu estava lá no meu quarto e eu orava ali ao Senhor e pedia uma palavra, havia uma dúvida no meu coração do que trazer de ministração para a igreja hoje, em detrimento de tudo que aconteceu na sexta, de tudo que aconteceu no sábado. E nesses últimos dias tem sido recorrente as minhas ministrações. Eu até falei que eu só voltaria a ministrar na Santa Ceia do Senhor, mas o Senhor, Ele faz as coisas da maneira dele, do jeito dele, né? E a gente está aqui para cumprir o que o Senhor tem feito, que o Senhor nos ordena, né? E hoje a palavra vem falar sobre reconciliação. E talvez esse seja um tema difícil para muitas pessoas neste mundo, se reconciliar com alguém. Eu comentava, acho que foi com a Nathalie que eu comentava com o João Paulo, que é melhor não fazer do que a gente ter que pedir perdão. Porque pedir perdão não é fácil, você ir lá e pedir perdão. Só que a palavra de Deus também, o perdão, ele não é uma questão de opção para ninguém. Perdão é mandamento. No final da oração do Pai Nosso vai nos dizer o quê? Se nós não perdoarmos os homens as vossas ofensas, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Então, se nós queremos morar na glória com o Senhor, nós precisamos ter em mente que o ministério da reconciliação precisa estar presente na nossa vida. E é com um e com todos. Às vezes nós aceitamos a Cristo e a gente esquece talvez de uma pequena ofensa que nos foi feita lá atrás, lá embaixo, lá quando éramos crianças. E aí você lembra daquilo e aquilo vem à sua memória em determinado momento. Só que aí, talvez você não tenha mais contato com essa pessoa, talvez você não saiba onde essa pessoa está, talvez você não tenha, essa pessoa morreu e tal, sei lá, uma situação assim. Mas a palavra do Senhor, ela fala o quê? Confessai-vos uns aos outros os vossos pecados, para que haja cura. Quando eu confesso o meu pecado ao irmão, e aí vai talvez um dos maiores erros que a igreja comete. Quando essa palavra diz, confessai uns aos outros os vossos pecados para que haja cura, aqui está falando, irmãos, que haverá cura havendo a confissão do pecado ao nosso irmão. Porém, infelizmente, existem as línguas de trapo também dentro da igreja, aquelas pessoas que a língua dela parece língua de vaca, né? Vem cá embaixo e fala e tal, e fala mal do fulano, do Bertano, do Cicrano e tal, aquele negócio todo. E às vezes o irmão, ele está carente de querer conversar com alguém, de querer expor, e ele chega até você e fala com você, e aí, antes de terminar o culto, lá na praça está sabendo o que está acontecendo. Quando o Senhor está falando de reconciliação, Ele está falando de confessar os nossos pecados, o Senhor ele está dizendo para você que vai receber essa confissão do seu irmão, que você está ali não para fazer papel de juiz, mas de ouvinte, e você vai orar por esse irmão. Então, hoje a palavra nos diz que o ministério da reconciliação, está falando que é um ministério. Às vezes nós temos, como é que fala mesmo? Nós temos
a condição de mais colocar lenha na fogueira do que reconciliar. Quando Adão e Eva estavam no Éden, a palavra nos diz que na virada do dia o Senhor vinha ter com eles e conversava com eles. Mas quando houve o pecado, houve ali uma separação. E o que o Senhor faz? O Senhor pergunta: Adão, onde você está? O Senhor sabia onde Adão estava. O Senhor sabe de todas as coisas. E Adão vai falar para o Senhor: eu me escondi porque estava nu e tive vergonha. E o Senhor pergunta: mas quem te falou que tu estás nu? Que tu estavas nu? O Senhor sabia muito bem já o que tinha acontecido ali. E Adão, sendo o primeiro Adão, né? A consequência do ato dele veio sobre a vida dele. A mulher vai lá, é enganada pela serpente, mas ela poderia ter dito não. No entanto, ela aceitou o fruto, comeu do fruto e ofereceu a Adão. Adão poderia ter dito não, mas ele foi ali, comeu também. E a partir daquele momento o pecado é instituído na terra. A legalidade do pecado dá a Satanás o direito de estar por aí rodando e tal. Lá no livro de Jó, a palavra vai dizer: quando os filhos de Deus vão até a presença do Senhor, quem vai no meio deles? Quem? Satanás. E o Senhor pergunta: de onde vens? O que ele fala? De rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele fica rodeando por aí, passeando por aí, olhando um, olhando o outro. Às vezes você pensa que Satanás está olhando exclusivamente para a sua vida. Satanás, ele não é onipresente, ele não é onisciente e ele não é onipotente. Isso aí é atributo de Deus. Mas quando ele cai, ele é lançado para essa terra, 1/3 dos anjos do céu caem com ele. E nós não sabemos quantos anjos são. Então, às vezes você está sendo atribulado por um demônio. Às vezes você está ali passando por uma tribulação, e tribulação vem do inimigo, né? Exclusivamente do inimigo, a tribulação vem do inimigo. E o próprio Jesus, que foi tentado por Satanás, ele estava em jejum 40 dias e 40 noites. E você acha que Satanás vai tentar Jesus lá no primeiro dia que ele estava de jejum? Não. A palavra fala que o Senhor estava 40 dias, jejuou 40 dias e 40 dias e teve fome. E é exatamente no momento que ele teve fome que Satanás vai tentar ele. E Satanás fala: ó, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão aí e tal. Você não é filho de Deus mesmo, tal? E Jesus vai falar para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não, mas se tu é o filho de Deus mesmo, qual que é a outra parte? Quem lembra? Quem lembra? Sobe até lança-te daqui até lá embaixo, porque a palavra diz que aos teus anjos dará ordem a vosso respeito. Satanás usando o quê? A palavra. Vamos ser participativos. Satanás usando o quê? A palavra. E Jesus fala para ele assim: a palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E mesmo assim, ele leva Jesus até o lugar mais alto e mostra para Jesus todos os reinos do mundo. Ó, tudo isso aqui é meu, tudo isso aqui me foi dado.
Ele tinha legalidade para dizer isso, sim ou não? Sim. Lá no Éden foi dada a legalidade para ele. Tudo isso é meu. Eu tenho total legalidade, eu tenho total domínio sobre tudo isso aqui. E eu te dou toda a glória desses reinos, tudo isso, se prostrares e me adorares. E Jesus fala para ele: adorarás somente teu Deus. Só ele é digno de honra e adoração. Não existe outro que é digno de adoração. Só o nosso Deus. E aí Satanás se retira. E a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor vieram e o serviram. Serviram a Jesus, obviamente, né? Todo mundo entendeu, né? Então, no ministério da reconciliação, a palavra vai nos dizer: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, quando o pecado, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Quando Jesus, ele vem a essa terra, como homem, ele passa por todos os sofrimentos que nós passamos, como homens, ele sente todos os desejos que nós sentimos, como homens. E aqui eu quero dizer que quando eu estou dizendo homens, eu estou falando homem e mulher, eu estou falando ser humano aqui, amém? Sem gênero masculino ou feminino. Jesus veio como homem, mas Jesus sentiu na sua própria carne os nossos desejos, ele sentiu na nossa carne o peso da traição, ele sentiu na carne as dores, ele sentiu tudo o que nós sentiríamos, para que ao final de 3 anos e meio de ministério, ele é traído, ele é crucificado, ele é morto naquela cruz, o seu sangue é vertido naquela cruz, e ao 3º dia ele ressuscita, porque nele não se achou pecado algum. Jesus passou nesta terra 3 anos e meio sem cometer um pecado algum, e a palavra nos diz: para atingirmos a estatura de varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então, quando o Senhor Jesus, ele morre naquela cruz, o que acontece? É como se Jesus pegasse na minha mão, pegasse na mão de Deus e nos religasse novamente, como lá no jardim do Éden, que não havia pecado, lá no tempo de Adão. É como se ele religasse nós, ele nos religando ao Senhor. Ou seja, para nós que estávamos perdidos pelo pecado, nós fomos novamente ligados ao Senhor. E a palavra diz que quando Jesus ele morre, o véu ele se rasga de cima a baixo, ou de baixo a cima, de cima a baixo. Ou seja, a separação que havia entre o santo e o santo dos santos é retirada, ela é rasgada. E hoje nós temos livre acesso a Deus através de quem? De Jesus Cristo. Então, o ministério da reconciliação foi o próprio Deus que nos deu. Por quê? Porque ele entrega o seu Filho para que através dele nós pudéssemos nos reconciliar. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Apóstolo, mas qual outro texto que parafraseia isso aqui que o Senhor está dizendo? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a... Amém. Então, o Senhor Jesus o Senhor Deus a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Quer dizer, quando o Senhor Jesus
Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e nós aceitamos a Cristo e nós renunciamos o mundo, a palavra vai dizer o quê? O Senhor Jesus, ele fala: se quer me seguir, toma a tua cruz e venha após mim. Então, o que vai acontecer quando eu aceito a Jesus Cristo? Vai acontecer uma das coisas mais lindas, né? Tem tanta coisa linda na Bíblia, né? Que às vezes a gente não para pensar, e na hora que a gente está ministrando, o Espírito Santo vai trazendo a nossa memória. Eis que dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, ele nos confiou a palavra da reconciliação. E aí, se o Senhor, ele nos deu a palavra da reconciliação, o que cabe a mim a fazer? Eu ser um agente de reconciliação, ou eu ser a gasolina que vai botar fogo no negócio? E aí, gente, o que cabe a mim? Ser um agente de reconciliação. A palavra também vai nos dizer aqui: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Nós somos reconciliados ao Senhor através de Cristo. Se somos embaixadores em nome dele, esse ministério hoje é nosso, o de reconciliar, o de levar a palavra àquelas pessoas que não têm, daquelas pessoas que não têm, que estão perdidas no mundo, que estão desviadas, aquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas que ainda não ouviram a palavra. Apóstolo, mas que palavra que parafraseia isso aí que o senhor acabou de dizer? Marcos, o evangelho de Marcos, que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. Quem crer e for batizado será, quem não crer será. Ou seja, quem ouvir a palavra do Senhor e se reconciliar com o Senhor através de Cristo Jesus, através da tua boca, porque hoje este ministério foi dado a você, a cada um de nós, ele se reconciliará com o Senhor e assim deixará de ser criatura para se tornar um filho da adoção. Glória a Deus por isso. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus se fez pecado por nós. Quando o Senhor olhava para ele pregado naquela cruz, todo o pecado do mundo inteiro, de nós que nem tinha nascido ainda, daqueles que pecaram lá para trás e tal, foi tudo em cima de Jesus. E Jesus, a gente tem que, quando fala o que eu vou dizer aqui agora, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa que levou o peso desse mundo inteiro nas costas. Quando Jesus estava lá no Getsemane, que ele estava orando, e alguns discípulos estavam dormindo, e ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Aleluia, Jesus. Todavia seja feita a tua vontade. E ele ao fazer a vontade do Pai, eu creio, eu tenho uma conjectura comigo, que ao fazer isso, ele olhava para o horizonte e via nós aqui hoje. E nos via aqui cultuando a Ele e dizendo: Santo é o Senhor. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. O que é a graça?
A graça é o favor imerecido. Nós não somos merecedores, é o favor imerecido de Deus para com as nossas vidas, de Cristo para com as nossas vidas. Porque se fosse olhar pelo merecimento, meus amigos, nenhum de nós seria salvo. É por isso que a nossa salvação não está atrelada a obras, mas a fé sem obras, ela é morta. Aleluia! Quantos comigo aí? Quantos entendendo? Amém. E porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O que quer dizer isso? E eu vou resumir tudo isso que eu li em poucas palavras aqui. Se eu não ter testemunho, se eu for pedra de tropeço na vida dos outros, se eu for causa e motivo de escândalo, o ministério é censurado. Qual ministério, irmãos? Qual ministério que é censurado? Reconciliação. O ministério da reconciliação. Por quê? Porque se eu sou a pessoa que vai lá, e por isso a gente tem que vigiar todos os dias e orar todos os dias, porque às vezes a gente é sanguinário, às vezes a gente é isso e aquilo, mas se a gente chega e está na bica de sentar a mão na cara da pessoa lá no meio da praça, e você faz isso, e todo mundo vê, e depois você está lá e falando: ó, tal, você não vai brigar não, só que não sei o que. A primeira coisa que você vai ouvir: mas peraí, você deu um murro na cara do cara na praça ali agora? Agora você vem falar de Jesus para mim? Você vem falar isso, falar aquilo? Quem é você? Então você está destruindo o ministério da reconciliação e você está causando um escândalo também como servo de Deus. E sendo servo de Deus, você não vai atingir a estatura de varão perfeito, porque você simplesmente abdicou deste ministério que já foi dado a você. Quantos aqui sabiam que você tem esse ministério? Quantos sabiam aqui? Tefon sabia. Então, você já tem 2 ministérios. Quem sabe qual é o segundo? Você tem o ministério da reconciliação, mas tem o ministério do ID. O ID nada mais é do que o ministério de missões. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. O ministério da reconciliação, ele não pode ser censurado, principalmente por quem professa a fé cristã. Então, quando eu estou vivendo tempos de luta, tempos de coisas que estão acontecendo na minha vida, certa vez eu vi uma pregação, e eu já assisti essa pregação, eu acho que umas 10 vezes, e eu acho que todo mundo deveria assistir essa pregação do pastor Marco Feliciano, o dia da provação. Eu acho que todo mundo tinha que olhar no YouTube e assistir essa ministração, porque você vai ver que não há só dias bons, existem dias maus também. E mesmo nos dias maus, eu não posso deixar de ser um embaixador de Cristo. E mesmo nos dias maus, eu não posso deixar de ser um apregoador da palavra do Senhor. E mesmo nos dias maus, mesmo eu sofrendo, eu não posso deixar de fazer a obra do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, que cada dia que se passa é um dia a menos na terra e um dia a mais para estarmos próximos do Senhor.
o ministério da reconciliação, ele volta a ter o valor de ser reconciliado com alguém. Então, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele nos reconcilia através de Jesus. Agora, o mundo hoje, as pessoas hoje serão apresentadas à reconciliação através de você, porque você já foi alcançado pelo ministério da reconciliação. Uma pessoa apresentou Jesus para você por causa dos seus lindos olhos azuis? Não, ele apresentou Jesus para você porque ele viveu o ministério da reconciliação. Quero dizer, irmãos, que hoje eu vivi uma situação, duas situações muito diferentes uma da outra. A primeira, encontrei com uma pessoa ali na praça, bebendo, sozinha, chorando, solitária. Parei o carro, desci, conversei com essa pessoa. Falei algo ali, algumas palavras que o Espírito Santo tocou no meu coração para ela. E falei para ela: é assim que você quer terminar os seus dias? Porque se for assim que você quer terminar os seus dias, é uma escolha sua. Mas se você precisar de ajuda, eu estou aqui para ajudar. Mas você tem que querer ajuda. E a outra palavra foi uma ligação que eu recebi do Glauber, que me ligou. Para quem lembra do Glauber aí, alguém lembra dele aí? Para quem conhecia o Glauber aí, sabe que o Glauber era da pá virada, o Glauber era meu vizinho. E quão feliz eu fiquei, não pela minha natureza humana, mas meu espírito se alegrou quando ele falou para mim: o Senhor é um dos meus pais na fé, porque o Senhor, quando eu estava preso, o Senhor me colocou dentro da viatura, e o Senhor foi pregando para mim dentro da viatura. Quando eu fui pegar o meu alvará de soltura, o Senhor pregou para mim a palavra de Deus. Mesmo assim, eu desandei, fiquei 8 anos fora da presença do Senhor, e o Senhor nunca desistiu. O Senhor sempre orou por mim, o Senhor sempre ia lá em casa, o Senhor falava da palavra e tal, e eu tenho muita consideração para o Senhor e tal, aquele negócio todo. Mas isso é eu, irmãos? Não. Ministério de reconciliação. E através dele surgiu o convite de estar indo lá na clínica de recuperação para poder fazermos um culto lá. Hoje o Glauber cuida de 150, cozinha para 150 pessoas na clínica. Tirou carteira, leva os irmãos para a igreja. Está fazendo o ID. Hoje ele está reconciliando pessoas com o Senhor. Então eu fiquei muito feliz, porque eu lembro de um dia que eu fui na casa dele e estava tudo meio escuro lá, tinha arrancado os fios, negócio assim lá, e eu fui lá, fiquei até umas 9 horas da noite falando de Deus para ele, falando de Cristo para ele. Quando deu 1 hora da manhã, ele estava tentando assaltar o central ali. As câmeras pegaram ele lá, mas mesmo assim a gente não desistiu. Então eu quero dizer para você o seguinte: até hoje talvez você não sabia que você tem o ministério da reconciliação, mas agora você sabe. Você sabe. E o ministério da reconciliação, ele não pode causar escândalo. Você não pode causar escândalo, porque o Senhor, ele fala que na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Irmãos, a porta da graça ainda está aberta. Ainda está aberta. Nós precisamos passar por essa porta. E às vezes você fica achando que a porta da graça é linda e maravilhosa. A porta da graça é Jesus. E essa porta ela é estreita. Ela não é uma porta larga. Para eu entrar nessa porta, eu preciso me esforçar.
E qual que é o esforço que eu preciso fazer? Morrer para este mundo. Morrer para este mundo. Renunciar às coisas desse mundo. Eu preciso deixar as coisas velhas para trás. Porque Jesus faz tudo novo. Louvado seja Deus. Porque o Senhor diz que eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Então, no tempo da oportunidade é esse tempo aqui. É esse tempo que nós estamos vivendo agora. A oportunidade, ela lhe é dada. E oportunidade, irmãos, tem um ditado no mundo que fala que o cavalo selado, como é que é um negocinho, né, Sozé? O cavalo selado só passa uma vez, né? Se você montar, você vai embora. Se você não montar, você vai de a pé. Você já imaginou se na hora que a carruagem de fogo veio para pegar Elias, ele não pula em cima dela lá e ela vai embora sem ele? Teria todo um desdobramento diferente da história de Elias para frente. Mas quando a carruagem veio de fogo, ele pulou da cima dele. Já imaginou se quando Jacó deita naquela pedra, faz aquela pedra de travesseiro, e aí com um pouco ele sonha aquela escada, né? E via anjos subindo e descendo aquela escada, e ele peleja ali a noite inteira, ao ponto do anjo tocar na junta ali do seu quadril. Ele fala, mas eu não te solto enquanto você não me abençoar. Já pensou se ele perde a oportunidade? Já pensou se você perde a oportunidade de dizer hoje para alguém, olha, Jesus, ele quer uma reconciliação com você. Deus quer uma reconciliação com você através de Cristo Jesus. E se você não fala? Às vezes você pode achar, estou velho demais para isso, estou novo demais para aquilo. Mas, eu quero dizer uma coisa para você. João foi o último dos discípulos a morrer. E se você ler lá se você ler lá nos evangelhos, você vai dizer que eles questionam a situação de João. E Jesus fala assim, por acaso cabe vocês aí, porque qual é o interesse, vou falar com as minhas palavras, qual que é o interesse de vocês de saber o que vai acontecer, da morte e tal? Vocês não têm que saber nada disso não, hein? Se o pai não quiser que ele morra, ele não vai morrer. Simples assim. A vida está na mão de Deus. É um sopro. Os 52 anos que eu vou fazer em agosto, para o Senhor pode ser um sopro. Qual que é a alegria do cristão? É ter a esperança de que Cristo vai voltar. Mas eu quero dizer para você, irmãos, você vai chegar de mãos vazias, porque quando chegar o dia do tribunal de Cristo, e quando chegar o dia do tribunal de Cristo, e ele virá para você, e haverá a prestação de contas, que todos os salvos prestarão a Cristo pelaquilo que fizeram através do corpo. Então você tem o ministério de reconciliação, o ministério das missões. Oh, glória! Lá no tribunal de contas, no tribunal de Cristo, você vai prestar contas a Cristo
por tudo aquilo que você fez através do corpo. Aí nós podemos denotar duas coisas aqui. Através deste corpo aqui, regenerado, esse corpo que viveu aqui, que suportou as aflições aqui, as provações aqui, as tribulações do inimigo aqui, mas também esse corpo aí, ó. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Então, eu, apóstolo Márcio, Cristo me chama, Márcio, vem aqui. Ó, lá na terra, o que você fez lá na terra? Porque a palavra diz que vão se abrir os livros e vai se abrir o livro, né? Então, ó, Márcio, você pregou o evangelho assim, assado, você fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, tal. Lembrando que a prestação de contas é para os salvos, e foi arrebatado. Eis aqui o teu galardão. Aí o Senhor vai me dar minha coroa lá, algumas pedrinhas e tal. Aí depois vai lá João Paulo, o que você fez para mim? Não, eu fiz isso. Eu fiz missões, eu fui para a África, ganhei muitas almas lá e tal. Esse aqui é o teu galardão. Aí vai o Maciel. Ô Maciel, o que você fez? Não, eu utilizei da internet para evangelizar, eu alcancei milhões de pessoas através da internet, tal. Muitas pessoas, através das minhas pregações, foram alcançadas e tal. Eu preguei nas praças, eu preguei nos lugares, está aqui o seu galardão. Mas aí vai o Thomas lá. Chega o Thomas lá. Thomas foi salvo. E o Thomas foi salvo porque ele creu. Mas assim, em termos de obras, ele não fez nada. Então o Senhor chega, ó, o teu galardão é esse aqui. Então, talvez você fez muito aqui nessa terra, mas na hora de receber lá no céu, o teu galardão não será tão grande assim. Não é porque eu sou apóstolo da igreja que o meu galardão vai ser maior do que o do João Paulo, vai ser maior do que o da Lara, vai ser maior do que o do Tefon. É porque o Senhor conhece as intenções do nosso coração. Hoje você aprendeu conosco aqui que o ministério da reconciliação, você já tem ele dado pelo Senhor. Agora cabe a você usá-lo. E eu quero dizer que o primeiro lugar que você deve usar esse ministério da reconciliação é na casa do Senhor. É na casa do Senhor que você deve ter o ministério da reconciliação. O primeiro lugar que você usa ele é aqui, na sua casa, dentro da tua casa. É evidente, e eu sempre falo isso, a Bíblia fala que nós devemos viver em paz com todos, se possível, viver em paz com todos. Tem gente que não quer paz com a gente não, não quer paz com a gente de jeito nenhum. Ele vira e mexe, ele está arrumando um jeito de arrumar uma endaca com a gente. Para isso o próprio Senhor falou lá, ó, se possível. Agora, perdão é uma coisa que você tem que perdoar, porque é mandamento. Agora, se a pessoa vive arrumando confusão com você, vive tirando a tua paz, a pessoa vive aprontando com você, vive isso, vive aquilo, o que você tem que fazer, meu? Para você não pecar? Deixa ali, irmãos. Esteja só orando. Tem coisas que nós pecamos, sabe por quê? Língua.
eu tenho que falar isso. Não tem, não. Às vezes você não precisa falar, ué. Às vezes você não precisa falar. Eu vou viajar lá para, não sei, para fulano, eu comprei um pacote de viagem e eu vou lá para fala um lugar bacana aí, diga, Vanessa. Porto Seguro. Beleza, mas você sabe que aquela pessoa ali não se alegra com as suas alegrias. Para que você vai contar? Para que você vai dizer? Fica quieto na sua, aprende a ter a boca fechada, fica com a língua dentro da boca. Tiago fala que a língua é um mal carregado de veneno. Nem todo mundo que bate nas nossas costas, parente, irmão, irmã e tal, que muitos não querem ver a nossa felicidade. As maiores traições que você vai sofrer de quem anda com você lado a lado. Mas mesmo assim, você conheceu Jesus e você tem o ministério da reconciliação. E você deve usar esse ministério, porque vai ser cobrado de vocês. O Senhor vai falar para você, mas você tinha condição de ser um apaziguador, uma pessoa que reconciliava, mas não. Você parecia que vivia num pote de limão. Parafraseando o pastor Marco Feliciano, né? Queixo duro e tal. Não aceitava e não aceita aquilo que o Senhor tem para a sua vida, em termos de exortação, de edificação, até aquilo que é de edificação, você questiona Deus. O Senhor está falando para você: olha, eu posso tudo, e mesmo assim você está lá, irmão, eu não acredito. Você acreditar que Deus pode ou não é um problema seu, né? O que os outros falam aí de Jesus não tira a fé que eu tenho em Jesus Cristo, não tira a fé que eu tenho em Deus, porque minha fé é alicerçada na palavra de Deus. E hoje o Glauber me falou um negócio que eu fiquei feliz, porque a gente para olhar a trajetória da gente, e eu estou querendo dizer isso aqui, e eu quero que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Porque se o Senhor não tivesse me chamado, talvez eu não ia ouvir o que eu ouvi hoje. E ele falou para mim o seguinte: olha, pastor, eu quero falar uma coisa para o senhor para edificar a fé do senhor. Ele falou para mim: talvez o senhor, talvez não falaram isso para o senhor ainda, mas eu quero dizer, eu sou fruto daquilo que o Senhor pregou para mim. Eu sou um fruto do teu ministério. Eu sou um fruto do teu chamado. E eu glorifico o Senhor por isso, porque a Bíblia fala que se nós ganharmos uma alma, ganhamos o mundo inteiro. Então, nessa noite, que cada um de nós possa ter aprendido que o ministério da reconciliação, você já tem ele. O Senhor já te entregou esse ministério. Agora você precisa fazer uso dele. Você precisa fazer uso desse ministério. Ontem eu estava lá no monte com o pessoal. Eu estava lá de joelho orando, e estou orando, e estou orando. Mas eu estou orando, mas eu não sou surdo. Estou escutando um carro lá rodear e fazer e tal, aquele negócio todo, aquela ruaça, gritaiada, e som e tal. E eu estou orando, meu irmão. Fui no monte para orar, não fui no monte para ficar olhando para o tempo, fui para o monte para orar. E estou lá orando. Estou lá de joelho orando e falando com o Senhor e tal, aquele negócio todo. Aí, chegou num ponto que meu joelho estava ajoelhado numa pedra, meu joelho começou a doer. Eu tentei sentar de banda, ela custei, mas eu mesmo tentando, eu estava orando. Orando, e fiquei orando um tempão e tal, e estou orando, e eu acho que se os irmãos, se eu não tivesse escutado os irmãos ir descendo da pedra, eu estava lá até agora orando, e tal, estava orando, aquele negócio todo,
E aí, quando acabei de orar, que desceu, os meninos estavam falando, o carro vinha ali, quase batia no seu carro. E eu estava nem aí, sabe por quê? Enquanto eu estava lá falando com o Senhor estava cuidando daquilo que Ele me deu. Enquanto eu estava lá orando, lá ao Senhor estava cuidando daquilo que Ele me deu. Então eu não estava nem aí, tanto é que eu nem abri os olhos para ver quem que eu não sabia nem. Para mim era um jipe que estava lá, esses gente que gosta de andar no meio do mato, nem vi. Depois que eu fiquei sabendo que era um carro popular aí que estava lá. Estou no monte e sempre falo, toda vez que vamos, monte é lugar de clamar, meu irmão. Lugar de abrir a boca e gritar socorro ao Senhor. Lugar de intercessão. Você viu Jesus prestando atenção em outra coisa lá no monte? Ele estava orando. A Bíblia fala que ele suou tanto que ele pingou sangue. E eu li num livro uma vez que quando a pessoa está num grau de estresse muito alto, ela pode suar sangue. Você acha que é esse estresse que a gente sente aí? Não. Você já imaginou você saber que daqui a 1 hora vai chegar alguém dentro da porta dessa igreja com um monte de gente e uma pessoa que andou com você durante 3 anos e meio te dá um beijo no rosto e aí daí a pouco junto desse beijo já vem um soco no meio da tua cara, já vem paulada e já vem correntada e te acorrentam e te levam com julgamento pela madrugada, e dali você é açoitado, flagelado, e depois você vai carregar uma cruz. Você já imaginou isso acontecer com você? Já imaginou? Daqui 1 hora você ganhar um beijo de alguém que andou com você como seu discípulo, e ao mesmo tempo que você ganha esse beijo, você já toma uma burdoada no meio da cara, não revida, aí um outro lá vai, revida, e ele fala, não faz isso não, porque se você for pela espada, você vai morrer pela espada, e você vai lá, cola a orelha da pessoa, põe no lugar, e dali para frente é só murro, e pontapé, e correntada e tal, e aquele negócio todo. Isso foi o que Jesus passou. Para você ter o ministério de reconciliação, foi isso que Deus permitiu que Jesus vivesse. E eu fico pensando, como nós pais, nós somos tão errados às vezes com os nossos filhos. Sabe por quê? Porque Jesus estava lá sofrendo aquilo tudo, e Deus podia simplesmente ter fulminado todo mundo, acabado com a terra. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor para eles por si só basta. O Senhor não precisa que eu fique aqui louvando, cantando. O Senhor não precisa de nada disso, porque a glória do Senhor para ele por si só já se basta. E ele vendo o filho dele ali tomando burdoada, apanhando aquele negócio todo, e eu imagino ele como pai vendo aquilo. Se nós como pai a gente intervém em qualquer situaçãozinha, uma unha encravada de um filho da gente, imagina Deus. Imagina Deus, o que Deus não sentiu naquele momento ali. Era o filho dele, que construiu tudo. Principalmente, Deus construiu tudo pela palavra, mas o homem foi a 3 mãos. A mão do Pai, a mão do Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. E tem muita gente que não reconhece esse valor. Uma mensagem como essa não é por emocionalismo não, mas uma mensagem como essa, ela tem que trazer uma reflexão muito pesada e forte para nós.
Ela tem que trazer um confronto para nós mesmos. Como eu tenho utilizado o ministério da reconciliação? E eu quero dizer aqui algo para encerrar. Eu disse aqui na sexta-feira, não sei que dia que foi, um dia que eu preguei para trás aí, eu falei para os obreiros da casa do Senhor, para aqueles que já tinham ciência do chamado. Você, especialmente você, todos nós, mas especialmente você que tem um chamado definido já na tua vida. Você é um dos agentes principais da reconciliação. Você pode ser apóstolo, pastor, pastora, diácono, diaconisa, presbítero, o que for, operador, cooperadora, o que for. Aqui eu não estou falando de cargo, aqui eu estou falando de chamado. Como você vai estar à frente de uma igreja? Como você vai estar à frente de uma igreja se você não consegue conduzir esse ministério de reconciliação? Detalhe que o ministério de reconciliação é aproximar novamente alguém de outrem. Correto? Significa que você vai deixar de ser instruído? Significa isso? Sim ou não? Significa que você vai deixar de ter que aprender? Significa que você vai deixar de ter que ensinar? Não significa nada disso. Mas eu sempre bato na mesma tecla aqui na igreja. Invista no seu chamado. Hoje eu te falo, invista no ministério da reconciliação. Amém? Até aqui é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e dê um brado de vitória aí. Mais alto. Para abalar o inferno. Glória a Deus!